Boa noite. Hoje nós iremos apresentar a respeito da inspeção de répteis e anfíbios, da disciplina de inspeção de alimentos de origem animal, do professor Hugo Peron. O grupo é composto pelo Hunter, por mim, Luiz Fernando, e pelo Lucas Leão. Bom, aqui está um breve sumário de apresentação, onde a gente vai estar discorrendo, a respeito desse assunto. A gente vai começar com uma introdução, falando sobre a legislação brasileira, seguindo do abate humanitário dos jacarés e o abate de rãs, para complementar essa legislação, e a gente vai finalizar com as breves considerações finais e logo nossas referências bibliográficas. Bom, para entender a respeito, das espécies que iremos trabalhar aqui, segundo o artigo 205, do RISPOA, a gente deve entender que os anfíbios e os répteis, ele entram no quesito de pescado, onde também a gente pode encontrar os peixes, os crustáceos, os moluscos, e os equinodermos e outros animais aquáticos, que são usados na alimentação humana. E segundo o artigo 19, ele vai nos dar, aonde que começa, aonde que se dá esse processo, dessa carne considerada exótica, que tem uma característica de ser um mercado que vem crescendo, no Brasil, o consumo dessas carnes exóticas, dos animais, lembrando que são animais silvestres, presentes na nossa fauna brasileira, e os estabelecimentos, encontrados podem ser, segundo o artigo, o barco, fábrica, batedouro frigorífico de pescado, unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, e estação depuradora de moluscos bivalves. No nosso caso, a nossa instalação seria o batedouro frigorífico de pescado, ao qual o segundo parágrafo desse mesmo artigo, seria o local destinado ao abate desses anfíbios e répteis, onde eles podem fazer desde a recepção, até a expedição dos produtos oriundos desse abate. Então, esses animais, quando nesses estabelecimentos, passarão pela recepção, humanitária, lavagem, manipulação, acondicionamento, rotulagem e armazenagem até a expedição dos produtos oriundos desse abate. Segundo o artigo 84, esses estabelecimentos sob inspeção federal, somente sob inspeção federal, é permitido, o abate de animais, entrando os anfíbios e os répteis, Já se tratando agora a respeito do artigo 11, da inspeção federal, ele nos traz uma característica muito importante a respeito da inspeção desses répteis e desses anfíbios. Para todos os animais, a inspeção ela pode ser realizada com caráter permanente ou periódico. Mas, como diz aqui no primeiro parágrafo, no caso de répteis e anfíbios, a inspeção federal deve ser de caráter permanente, com a presença do Serviço Oficial de Inspeção para a realização de procedimentos de inspeção e fiscalização, ante e pós-mortem, durante as operações de abate das diferentes espécies de açougue, de caça, desses anfíbios e répteis. Falando um pouquinho de como funciona a inspeção ante-mortem desses animais, a gente sabe, pelo artigo 90, que é obrigatória a realização do exame ante-mortem de animais destinados ao abate por um servidor competente do CIF. Nas espécies de pescado, somente os répteis e os anfíbios são obrigatoriamente submetidos a essa inspeção ante-mortem, como diz aqui no parágrafo 6 desse mesmo artigo 90. Onde, dentre as espécies de abate e pescado, somente os anfíbios e répteis devem ser submetidos à inspeção ante-mortem. Já se tratando da inspeção pós-mortem, o artigo 204A é vedado o abate, e o processamento de anfíbios e répteis que não atendam ao disposto à legislação ambiental. Lembrando que esses animais são animais de caráter silvestre, presentes na nossa fauna, ou seja, eles tiveram que passar por um processo, de permissão, pela legislação ambiental, com órgãos encabidos, como o IBAMA, então qualquer tipo de atividade de abate ilegal deve ser barrado. Já no artigo 204b, as carcaças, e partes ou órgãos desses anfíbios répteis
que apresentarem lesões ou anormalidades, que podem sucessivamente torná-los impróprios para consumo, serão identificados e conduzidos para inspeção. E a partir dessa inspeção, se eles forem ditos como impróprios ao consumo, eles serão condenados. E como que deve ser, né, a carne desses animais com aspecto ideal, né, para assim serem permitidas o consumo e liberação para o consumo, né, nas mesas dos brasileiros. A carne da rã, né, que é um dos animais que vamos falar, o odor dela deve ser suave e característico da espécie, com cor rosa pálida, né, na carne, branca e brilhante nas proximidades das articulações, ausência de lesões e elementos estranhos e textura firme, elástica e tenra. Já na carne de jacaré, o odor característico deve ser da espécie, uma cor rosada, né, branca rosada. A ausência de lesões e elementos estranhos e a textura deve ser macia com fibras musculares dispostas uniformemente. Ressaltando ainda mais um pouco, quando não forem encontradas essas características, né, qualquer eventual normalidade, segundo o artigo 17, o pescado, né, e suas partes, seus órgãos com lesões ou anormalidades, que tornem impróprios para consumo, devem ser segregados e condenados. Você está falando um pouco do abate humanitário de jacarés, né? No ano de 1990, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, né, o IBAMA, ele publicou a portaria número 126/1990 para regulamentar a produção do jacaré do Pantanal, né, que autoriza cotas de extração de ovos em ninhos encontrados na natureza e estabelecendo assim um modelo do tipo ranching para a espécie. Então, nessa data foi estabelecida algumas coisas para que haja a utilização dessa carne e a coleta desses animais na natureza. A carne de jacaré ela deve provir de criadouros comerciais autorizados pelo IBAMA e devem ser regulamentados por normas de qualidade do MAPA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e dos órgãos estaduais e municipais relacionados à qualidade de alimentos. Próximo. No pré-abate, a gente vai estar falando de alguns sistemas de criação, né? Por exemplo, o sistema Farm, o Harvest, o Rancing e o Head Starting. O Farm ele é um sistema de produção de, como o próprio nome já diz, ele provém de fazendas de criação. Então, ele é um sistema mais intensivo de manejo, visando o máximo de produção e o máximo de animais possíveis. O sistema Rancing, ele baseia-se na coleta de ovos na natureza e, posteriormente, a engorda dos filhotes em cativeiro, com algumas normas, né? Que nos ninhos que eles poderão explorar, no máximo deles, só 40% desses ninhos que eles vão poder serem manuseando e retirando os ovos. O Head Starting, ele é um sistema aberto de produção. Ele é feito com a recria em um projeto autorizado pelo IBAMA. Os produtores eles protegem alguns ninhos da espécie, garantindo a sua incubação e eclosão. Após o nascimento, os filhotes eles são criados em um ambiente similar ao seu ambiente natural, sendo alimentados por técnicas de atração, com presas naturais e tudo mais. No prazo de 12 meses, os animais são identificados e devolvidos à natureza. Em contrapartida, os criadores têm direito a capturar e abater jacarés que habitam a sua fazenda. Coleta no máximo de 60 animais, 60% dos animais totais. A utilização de uma incubadora artificial, né, nesses sistemas onde há a eclosão dos ovos dentro da fazenda. Essa incubadora ela vai estar de 29 a 31 graus Celsius. Eles fazem a recria e engorda, e o ponto de abate ele é estabelecido pelo tamanho da circunferência abdominais, da circunferência abdominal. Próximo. Aqui é um sisteminha que a gente achou, né, sobre o abate. Então, a gente começa pela insensibilização, a sangria, que é a desmedularização
e depois é colocado também um algodão na cloaca. A esfola, que é retirada das patas, retirada do couro, oclusão de esôfago e cloaca, retirada da cabeça. Depois vai para a evisceração, depois vai para uma inspeção pós-mortem, posteriormente para o toalete, e depois lavagem das carcaças e, por fim, o resfriamento. Próximo. O abate, né? Vamos falar da parte da insensibilização. A insensibilização ela é feita por uma pistola insensibilizadora de dardo cativo. Então, o animal ele é colocado em cima de uma mesa de inox, com um feixe para a entrada do seu crânio, e lá tem um acesso onde vai ser colocada essa pistola de insensibilização, que ela vai estar introduzindo esse dardo no crânio do animal. É feito um X, né, com linhas, e é feito essa incisão, essa entrada no número 1. Pode passar. A gente vai falar agora da parte da sangria, da região occipital e da desmedulização. Então, é feita desmedulização do animal. Antes disso, é feita uma sangria na região occipital. Então, é feito um corte, né, na nuca, mais ou menos, do animal, um tanto atrás dos olhos, e depois é feita essa desmedulização para que o animal não tenha aquelas reações, aquelas ações involuntárias, né? Próximo. A gente vai falar agora sobre a parte da esfola, né? O primeiro é a retirada das patas do animal. Depois é feito os riscos, que é o belly ou hornback, que são riscos feitos na carcaça. Depois é feita a esfola dos membros, a esfola da região dorsal e ventral, esfola da cauda e esfola da ponta da cauda. Retirada do couro de todos esses lugares. Próximo. Aí a gente está mostrando aí nessas figuras aí como é que é feito mais ou menos a esfola desses animais, né? Então dá para ver aqui no canto esquerdo na imagem há aqui um animal com os cortes, né? Que vai ser separado das bandas, feitas as esfolas do lado direito, do lado esquerdo. Ali onde foi feita a sangria em cima. E aqui já dá para ver que os animais já não têm mais a presença das patas, né? Nas duas imagens. Próximo. Agora a gente vai falar oclusão e o esôfago, oclusão do esôfago e da cloaca. Isso é uma das partes mais importantes, porque vai ser feita, como mostrado na imagem, a retirada da cloaca, onde sai todos os tipos de fezes, de dejetos do animal, e essa oclusão ela vai até o esôfago. Então, ela é feita de uma parte completa ligando ao inteiro. Próximo. Agora a parte da evisceração, né? Na evisceração, é importantíssimo romper os ligamentos e membranas que mantêm a língua, a traqueia, o pulmão, o coração e as vísceras, rins e tratos reprodutivos presos na carcaça, para que haja total retirada e para que não haja contaminação dessa carcaça. Próximo. Inspeção pós-mortem, como ela é feita, né? De preferência, depois que você faz a evisceração do animal, tudo mais e tal, não deve se encostar na carcaça com a mão que fez a sangria e a evisceração. Você tem que olhar o odor, você tem que perceber um odor característico da espécie, né? Você tem que reparar que a cor da carne ela tem que ser uma cor branca rosada. Você também tem que ver que ela tem que apresentar ausência de lesões e elementos estranhos. E a textura dessa carcaça, dessa carne, uma textura macia, com fibras musculares dispostas uniformemente, como está sendo mostrado aí na figura. Agora vamos para a parte do toalete, né? O toalete ele é mais na retirada de gorduras, das membranas, das contaminações fecais que tiveram, né? Às vezes por vazamento da cloaca, por não ter colocado um algodão de forma correta na cloaca, dos vazamentos gastrointestinais e de materiais estranhos.
é feito também uma lavagem dessa carcaça com água clorada. Resfriamento dessas carcaças, né? É feito um armazenamento dessas carcaças em câmaras de resfriamento, em câmaras frias, com a temperatura de 0 a 5 graus. Essas carcaças elas têm que se manter lá de 12 a 24 horas até 7 graus, né? E lá também é a sala onde vai acontecer uma parte da desossa desses animais. Aqui a gente está mostrando algumas dos cortes feitos em jacaré, né? Então, aqui por cima, o filé mignon, o filé do lombo, o filé do dorso, as iscas, né? Que é ali perto do músculo bucinador, a sobrecoxa, a coxa, as pernas, ponta da cauda, filé da cauda. Então, aqui nessa imagem está mostrando que não é só como as pessoas veem, né? Que é apenas a cauda do jacaré que tem carne. Tem outros diversos tipos de cortes muito bons que dão para ser aproveitados. Um deles também é a língua, que é uma iguaria fantástica em diversos países e tudo mais. Aqui a gente está mostrando também que, além da utilização da carne e tudo mais, o jacaré ele tem diversas outras coisas, como o bovino também, né? Que, aqui a gente também vai utilizar o couro. Aqui tem a gente está mostrando aqui uma pele crua em corte belly, que é da parte ventral do animal, e uma pele curtida em corte hornback, que é a parte superior, né? São partes do animal que vão ser destinadas para fazer botas, para fazer bolsas, algo do tipo. Próximo. Boa noite, pessoal. Vou estar falando um pouquinho sobre o abate de rãs. Primeiro, eu quero dar uma breve explicação das características da ranicultura, né, no Brasil. A ranicultura pode ter a finalidade doméstica, comercial, de povoamento ou repovoamento de alguma região, né? Então, tem tanto a finalidade comercial quanto a finalidade ecológica também. Ela pode ser Essas rãs podem ser criadas em métodos extensivos, semi-intensivos ou intensivos. Na imagem do lado, eu trouxe para vocês o sistema Amphi-Granjas, que, como vocês podem ver, tem uma piscina central. A gente pode ver também que tem um sombreamento necessário para esses animais. Tem coxos também para colocação de ração e um lugar amplo para esses animais nadarem e expressar seu comportamento natural. Pode passar. Eu trouxe alguns aspectos econômicos, né, no Brasil. Sabe-se que essa criação iniciou no Brasil desde a década de 30, estabeleceu economicamente na década de 80. Tem um mercado variado aí também, com a exportação dessas rãs para os Estados Unidos, que é o principal digamos assim, cliente do Brasil nessa exportação, e também aqui na América Latina, que é o Chile e a Argentina. O mercado interno consome mais essas rãs frescas ou congeladas, em carcaças inteiras ou partes divididas, principalmente as coxas, e o mercado externo prefere mais a carne e o couro desses animais. Pode passar. Sobre a legislação vigente, só complementando o que o Luiz falou lá no início, é classificado como pescado, né? Então, lá no artigo 438 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, no decreto de lei número 1255 de junho de 1962, regulamenta a criação e a comercialização desses animais, desses anfíbios. Então, como o Luiz já disse também, o pescado compreende peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios, mamíferos de água doce ou salgada usados na alimentação humana. Pode passar. Sobre o processo de abate de rãs. É um processo mais simples se comparado com a bovinocultura, a avicultura, até mesmo de répteis como o jacaré, que o Lucas acabou de explicar. Primeiro tem a recepção, que é a área suja, né? Evisceração, que é a área limpa, embalagem, congelamento, estocagem e expedição.
Quando ocorre a elaboração de produtos que vai além da carne in natura, deve também se constituir nesse processo de abate uma sala de processamento da carne desses animais. Pode passar? Eu vou falar um pouquinho agora para vocês do fluxograma de abate. Inicialmente, é necessário fazer a seleção desses animais, separados para o abate de acordo com o seu peso, né? Normalmente, esse peso pode variar de 160 a 200 gramas. E logo após essa separação dos animais, eles são enviados para o curral de espera. Esse curral de espera normalmente é localizado ao lado do abatedouro. Essa área é coberta nas amplas laterais e outra central em formato de tanque, né, com fluxo contínuo de água, para que não haja contaminação desses animais. Os animais são selecionados para o abate. Eles permanecem nesse curral por 24 horas sem o fornecimento de ração, para que não haja contaminação quando for fazer o abate. Pode passar? Depois que esses animais estão no curral, eles são passados para pesagem, né? Eles são retirados do curral através de uma rede, né, que é conhecida também como pulsa. Eles são colocados num saco de nylon, uma quantidade, né, de animais, e são pesados em balança, momentos antes de serem levados à insensibilização. Já passando para a área suja, as rãs são insensibilizadas através do choque térmico, né? Então, é um método mais adequado para o bem-estar desses animais. Coloca-se aproximadamente 300 rãs em uma caixa de PVC vazadas e essas são mergulhadas nessa água. E aguarda-se 10 minutos. Pode passar? Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês como é feita essa insensibilização, né? Então, as rãs numa caixa central e ao lado uma quantidade de gelo significativa para fazer a insensibilização desses animais. Pode passar? Depois disso, esses animais colocados numa nória, né? Que é esse equipamento de metal que é utilizado em todo o processo. Então, é retirada do pijama do animal, que é retirada de pele, né? Prende-se o animal pela mandíbula, no sentido ventro-dorsal. A pele é retirada com a utilização apenas das mãos dos colaboradores, né? Soltando a região do pescoço e puxando em direção à cloaca. A pele sai inteira em forma de um pijama mesmo, como vocês podem ver na imagem. Pode passar? Depois disso, é feita a eventração. A carcaça é novamente colocada na nória, através do membro posterior, e com auxílio da tesoura é realizada a abertura do abdômen, no sentido cabeça-cloaca, e também são retiradas as patas na altura das suas articulações. Pode passar? Aí já passa para a parte da evisceração, como vocês podem ver as colaboradoras aí. Utiliza somente a mão mesmo, nada mecanizado, por enquanto no Brasil. Retira todos os órgãos no sentido cabeça-cloaca também. E a cabeça da rã é retirada juntamente com as vísceras. Pode passar? Aí também a gente vai fazer a limpeza e separação do fígado. Isso já na área limpa. O fígado é separado e colocado em um cesto de PVC perfurado, como vocês podem ver aí na imagem. Manualmente são retirados os resíduos, né, do abate, as outras vísceras que ficam aderidas no fígado e vão para o descarte. Depois, a limpeza do fígado é armazenada em uma bandeja de PVC para posteriormente fazer a pesagem e a embalagem desse órgão. Pode passar? Aqui a gente pode ver o toalete, né? São retirados resíduos de sangue, os coágulos, a gordura visceral e outros órgãos que restaram. A carcaça são retiradas da nória e colocadas em uma bandeja de PVC com água. Pode passar? Aí, na imagem, a gente já pode ver a lavagem e resfriamento. As carcaças são colocadas em um cesto de aço inox, como vocês podem ver, com formato redondo e mergulhados em 2 tanques. Os tanques possuem água gelada e o cesto permanece em média de 10 minutos a cada tanque. Pode passar? Depois disso, a gente vai fazer a pesagem deste animal ou das partes, né, selecionadas para comercialização. Em uma mesa de aço inox, o peso do produto é conferido com auxílio de uma balança. Após a pesagem, o produto final é lacrado em sua embalagem comercial. Depois disso, a gente vai fazer o congelamento, depois desse produto já embalado, né?
Eles necessitam ser levados imediatamente para uma câmara de congelamento a menos de 18 graus Celsius. E depois disso é feita a expedição, né? A área do abatedor onde os produtos ficam ali para ser expedidos pela passagem exclusiva do produto. Pode passar. Aí vocês podem ver, né? Uma rã sendo embalada, nesse caso uma rã inteira. Na verdade, nesse saco tem mais de uma. E também a embalagem pode ser feita de órgãos, por exemplo, aqui no Brasil é mais consumida a coxa da rã. Então, pode ter sacos, embalagem somente de coxas de rã. Pode passar. Levando em conta algumas considerações finais, é necessário saber e levar em consideração a legislação vigente no Brasil, né, para comercialização. Então, se aquele estabelecimento não tem os dados necessários para fazer a comercialização desses produtos, tanto répteis quanto anfíbios, não pode funcionar. É um mercado em expansão ainda no Brasil. Em 2007, teve um boom, onde o Brasil foi o maior exportador de rã. O número de exportações cresce a cada ano, né? E a procura dessa carne no mercado interno ainda é baixa se comparado à carne de bovinos, de suíno e de aves, mas são crescentes aí no Brasil. Pode passar. Essas são algumas referências que nós usamos para realizar esse trabalho. Pode passar. Estamos à disposição para qualquer eventual dúvida e muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado.